Fala galera, aqui é o Isaac do Fazendo Física. Hoje estamos ensinando conceitos iniciais da física, beleza galera? Então qual é o conceito que a gente está ensinando hoje agora? Unidade de medida, beleza galera? Se você esqueceu de assistir a aula antiga, por favor, eu peço que você volte lá e assiste a aula que eu fiz sobre a diferença de grandezas grandezas vetoriais e grandezas escalares. Tranquilo galera? Estou explicando o que é grandeza. Também é importante que você assista essa aula antes de vir nessa. Se não, se você ainda não assistiu, por favor, pausa esse vídeo e vai lá no outro assistir. Tranquilo, galera? Então, e você que já assistiu, bora continuar aqui. Unidade de medidas. O que seria unidade de medidas? Unidade de medidas são modelos específicos para medir as grandezas físicas. Beleza, galera? Então, um exemplo aqui de unidade de medida. Para a gente medir o comprimento, a gente usa qual unidade de medida? Para a gente medir o comprimento, a gente usa o metro, beleza? Outro exemplo, para a gente medir o tempo, a gente usa o segundo. Entendeu, galera? Então, as unidades de medida são modelos que servem para medir as grandezas físicas. O metro é um tipo de modelo e o segundo é um tipo de modelo de unidade de medida, beleza? Além disso, ela serve como padrões para outras medidas, beleza, galera? Então tá, as unidades de medidas, elas sempre esteve presente da história da humanidade. Elas foram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade de cada povo, beleza, galera? Então, antigamente, muitas dessas medidas eram baseadas no nosso corpo. Exemplo de uma medida era o cúbito. O cúbito era a medida do cotovelo até a palma da mão do faraó, beleza? Outro exemplo bem específico era o palmo. O palmo era a medida de 4 dedos do faraó juntos, tranquilo? Então tá, mas perceba comigo, tá vendo que eu falei que era a medida do cotovelo do faraó e da mão do faraó? Isso quer dizer que à medida que os faraó ou os líderes iam mudando, essas medidas também iam mudando, pois cada faraó teria um braço diferente do outro, uns dedos diferentes do outro, raramente ia ter algum líder com a mesma medida que o seu antecedente. Então essas medidas não eram medidas precisas, pois a cada tempo elas iam mudando. Então a comunidade científica, para resolver esse problema, se juntou para tentar padronizar as unidades de medida. E com isso, eles criaram em 1960 o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, beleza, galera? Ou conhecido como SI. Então, geralmente a gente chama só de SI, beleza, galera? Então, Sistema Internacional de Medida ou SI. E o que é isso? É padronizar as unidades de medidas. O SI serve para padronizar as unidades de medida, beleza, galera? Então, o SI ele é composto especificamente de 7 unidades básicas, beleza? E quais são essas 7 unidades básicas? Primeiramente, para a gente medir comprimentos, a gente usa o metro como a nossa unidade básica, beleza? Para medir o tempo, a gente usa o segundo, beleza? E para medir massa, a gente usa o quilograma, tranquilo? E para medir correntes elétricas, a gente usa o ampere. E para medir temperaturas, a gente usa o Kelvin. Para medir quantidade de matérias, a gente usa o mol. E para medir intensidade luminosa, a gente usa o candela. Beleza? Então, para medir comprimentos, a gente usa o metro. Para medir tempo, a gente usa o segundo. Para medir massa, a gente usa o quilograma. Para medir corrente elétrica, o ampere. Para medir temperatura, o Kelvin. Para medir quantidade de matéria, o mol. E para medir intensidade luminosa, a candela. Tranquilo, galera? Então, essas unidades a gente chama de unidades básicas, beleza? Essas 7 unidades que eu mostrei para vocês se chamam de unidade básica do SI. Tranquilo, galera? Além dessas unidades básicas, existem as unidades derivadas. O que são as unidades derivadas? São unidades que são expressas através das unidades básicas do SI, com divisão ou multiplicação, beleza, galera? Então, essas unidades derivadas, que elas derivam da unidades básicas através de multiplicação ou divisão. Bora dar aqui um exemplo de unidades derivadas. A velocidade. A velocidade, ela é expressa por metros por segundo. Tá vendo que ela veio de duas unidades básicas, o metro e o segundo. O segundo está dividido no metro. Então, foi através de uma divisão isso. Então, a velocidade ela é derivada de duas unidades básicas, o metro e o segundo, beleza? Outro exemplo bem comum é o volume. O volume ele é expresso por metros cúbicos, m elevado ao cubo. Tá vendo que o m ou o metro, ele está sendo multiplicado 3 vezes, por isso que ele está sendo elevado ao cubo, então ele foi derivado através de uma multiplicação, beleza?
Outra aqui, para a gente medir de força, a gente usa o Newton, beleza? Esse N. Mas me pergunta aí, ô Isaac, mas só está aparecendo só o N. O N não era para ser básico? Ele não está derivando de nada. Pera aí, gente. O N, ou Newton, ele é igual a quilograma por metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, quilograma multiplicado por metros por segundo ao quadrado. Vocês aprendem isso nas aulas de dinâmica, beleza, galera? Então, tá? Então, o Newton, ele é derivado do quilograma, do metro e do segundo, beleza? Tranquilo? Outro exemplo de derivada, o Joule. O Joule para calcular energia. E o Joule é a mesma coisa do Newton, porém é quilograma multiplicado por metro por segundo ao quadrado e por segundo ao quadrado. Tranquilo? Agora, o nosso último exemplo aqui é de frequência, que é calculado pelo hash. E o hash é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Tranquilo, galera? Então, a gente viu aqui que nessa aula a gente existe dois tipos de unidades. As unidades básicas, que é expressa por 7, metros, segundo, quilograma, ampere, kelvins, mol e candelas. E as unidades derivadas, que derivam dessas unidades básicas, beleza? Existem várias unidades derivadas que a gente vê através do curso de física. Eu dei um exemplo aí de 5, porém existem milhares, existem em torno de umas 22 ou 23 unidades derivadas, que através do curso de física a gente vai descobrindo mais, beleza, galera? Então tá, essas foram as nossas aulas aí de unidades de medida. Se gostou, não esqueça de dar o like, se tiver alguma dúvida aí, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo, beleza, galera? E também não se esqueça de compartilhar o vídeo aí para seus amigos aí que estão estudando essa parte aí, beleza? Então, falou, é nóis!